que bom encontrar com você novamente. Hoje eu vou dividir mais um livro com você. Esse é um livro muito importante, porque as pessoas, quando assistem minha palestra, eu não acompanho muito, porque eu nunca postei palestra, agora que eu estou fazendo isso no canal. Comentários. Qual a fonte disso? Qual a fonte daquilo? Numa palestra de 1 hora mais ou menos, para um público heterogêneo e leigo, você não pode se deter muito em aspectos muito técnicos. Você na internet é outra coisa. Agora eu estou fazendo vídeos para você, internauta, que pode dar pause, pode pesquisar, olhar o Google. Então eu posso me deter mais em detalhes que você pode explorar. Numa palestra, no público ao vivo, isso não é possível por uma questão didática. Eu vi de alguns comentários que me trouxeram, falando, nossa, você é muito mais simpática falando diretamente, porque é diferente. Numa plateia ao vivo, você vai ter que controlar muitas variáveis que você não sabe que existem. E já na internet, você pode sempre pausar o vídeo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, é uma linguagem bem diferente. Bom, esse livro, ele é fonte de muitas das coisas que eu digo nas palestras. Eu acho Richard Davidson alguém extraordinário, porém, não é apenas o que eu acho, ele é considerado um dos 100 homens mais influentes da comunidade científica. Primeiro, podemos até dizer que é o pai da cultura da mindfulness. Mas espera aí, não é o Dalai Lama? O Dalai Lama é um líder religioso budista. O Dalai Lama, ele se tornou um ícone, tá? Uma personalidade internacional muito importante, e é claro que ele fez com que a palavra meditação circulasse em vários ambientes. Mas o pai da cultura da mindfulness é Richard Davidson. No momento em que ele tornou a meditação alguma coisa que foi analisada em laboratório, uma vez que ele demonstrou fisicamente a ação biológica da meditação. Que a meditação não é apenas uma prática de natureza religiosa ou uma prática de natureza transcendental. Ela, além dessas aplicações na religião budista e também para aqueles que se dedicam a práticas místicas, ela tem uma função biológica para você que não acredita em absolutamente nada, que é absolutamente ateu, materialista. A meditação tem aplicação na sua vida e aplicações incríveis. E o conteúdo, esse material que estamos falando, está no livro O Estilo Emocional do Cérebro, de Richard Davidson. No livro ele fala a respeito de como o funcionamento cerebral afeta a sua maneira de pensar, sentir e viver. E uma das coisas mais interessantes nesse livro, deixa eu pegar aqui o índice, é o estilo emocional do cérebro, tá? Peraí, tem um estilo emocional? Sim, nós temos. No momento que nós nos esforçamos, nos desenvolvemos e formamos a nossa mente, os nossos neurônios... Peraí, mas você está falando de neurônio e mente? Sim, olha só. Nós temos um cérebro. E é nessa máquina que a sua mente se manifesta. Então, digamos que você tem uma mente incrivelmente maravilhosa, incrivelmente criativa, incrivelmente sagaz, mas o seu cérebro tem um defeito que impeça de manifestar fisicamente isso. Então você é cega, surda, muda e tetraplégica. Quantas pessoas saberão que mente incrível existe por trás desses olhos parados? Estão entendendo? Então, não existe mente sem o cérebro. Peraí, você não é reencarnação? Sim, existe a mente, mas estamos falando daqui, para você que está me ouvindo, se você não pudesse me ver verbalizar, se não... Olha só, fiz até Se você não pudesse ouvir-me verbalizar ou me ver falando, você não poderia saber do que estou falando, porque a telepatia não está difundida entre nós. Então, o cérebro é um fator importante nas manifestações mentais. E é isso que Richard Davidson estudou. Então, no momento em que nós temos determinadas emoções, durante a nossa formação, nós imprimimos em nossos neurônios determinadas químicas. É mais ou menos como sua zona de conforto. Por exemplo, as mulheres vão me entender muito bem. Você tem um salto alto, fino, lindíssimo, e você anda com ele, e sua amiga pede emprestado. E você empresta. E quando volta, você vai calçar, não é mais a mesma coisa. Ela calça o mesmo número, mas ela pisa diferente, e isso altera a forma com que o salto se manifesta. Os homens podem não entender, mas salto alto é difícil de ser emprestado. Porque nós pisamos de maneira diferente. Imagine seu cérebro. Então, quando você tem determinadas emoções e elas são recorrentes,
os seus neurônios se adaptam a esta química específica, mesmo que seja nociva. Por exemplo, se você vive ao nível do mar e vai jogar na Bolívia, por exemplo, como os jogadores nas Copas, você não tem que ter um período de adaptação porque o oxigênio é diferente quando você está ao nível do mar e quando você está na altitude. Então, com isso, eu falei Bolívia, Peru, tá? Foi mal. Mas, voltando, os nossos neurônios se adaptam à zona de conforto. Então, você não muda de uma hora para outra. Nós não improvisamos, porque o neurônio tende a se adaptar. Então, você quer mudar de uma hora para outra? Não funciona assim. Então, você precisa de uma aclimatação de natureza biológica à mudança de estados mentais. Daí, exercícios, visualizações, uma série de práticas que ajudam você a mudar. Então, o livro de Davidson fala sobre o estilo emocional do cérebro. Ele fala sobre 6 grandes momentos, estilos de pessoa, estilos emocionais do cérebro e o papel disso em nossa vida. E se você quiser mudar isso, exercícios que você pode fazer para mudar o seu estilo emocional. E você ter respostas automáticas diferentes, uma vez que você é exposto ao risco diariamente, uma vez que você está numa profissão extremamente tensionante. Então, algumas pessoas não se adaptam. Peraí, algumas não se adaptam ou você faz o que você quiser com a sua vida? Então, você tem que entender o seguinte: o cérebro é a máquina que você usa ou é o cérebro que define quem você é? Porque entenda bem, você tem a máquina. Você sabe utilizar corretamente da maneira que lhe dê o melhor ou não. Você segue a corrente. E eu quero estudar para o concurso. E não consegue prestar atenção porque não tem foco. Ou algumas outras coisas que são essenciais para o sucesso que você almeja. Porque o sucesso é o que você quer atingir e não alguma coisa que você compra de outra pessoa. Você é vítima da manipulação naturalmente? As pessoas... Você conversa com uma pessoa e já muda de pensamento com uma facilidade, você não sabe nem o que você realmente pensa. Tudo isso é que você tem uma máquina a seu favor e você não a utiliza corretamente. Tanto para a apreensão de informação, como também para obter aquilo que você deseja. Então o livro de Davidson estuda esse processo da formação desse estilo emocional cerebral e ele estudou a meditação e a maneira como a meditação modifica esse estilo cerebral. O que é meditação? Se não a fixação de determinado pensamento ou emoção. E no momento em que você fixa um pensamento e uma emoção, o que é que automaticamente você faz? Você altera as respostas bioquímicas do seu cérebro. E se você consegue manter isso o tempo suficiente, por um fenômeno chamado plasticidade cerebral, você altera a maneira com que o seu cérebro funciona. É como se você estivesse usando várias engrenagens para deixar ele exatamente sincronizado, azeitado para o que você quer obter, em termos de memória, em termos de pensamento, em termos de respostas automáticas. Então, tudo isso você faz utilizando a meditação. Então, o estilo emocional do cérebro, Dr. Richard Davidson, é um livro que você não pode deixar de ler se você quiser estar antenado com as modernas tendências de utilizar o cérebro a favor da sua mente e não o contrário. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Olá! Um breve recado. O YouTube mostrou que metade de vocês, queridos internautas, não estão inscritos no canal. Então, se você gosta do conteúdo e quer ser notificado sobre todas as novidades do canal, clique no botão de se inscrever e ajude a propagar essas mensagens, vídeos e conteúdos para muito mais amigos. Conto com você. Muita paz.